esperar. Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, lhe preenchendo, lhe completando, lhe curando. Se você está aqui, está enfermo, eu proclamo a cura sobre o seu físico, sobre a sua alma, em nome de Jesus. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, da mesma forma, você que vai assistir esse culto, a gravação desse culto durante a semana, durante os dias, aí, que você seja alcançado pela graça do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Que bom nós estarmos juntos, né? Que presença gloriosa de Deus. Como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor, como igreja adorando ao Senhor. Isso não tem preço, né? Isso é uma prévia de como vai ser a eternidade, de como nós vamos estar juntos, né? Com todo o corpo de Cristo, adorando ao Senhor. Aí na sala do trono, é uma adoração que já está acontecendo. Ela não depende desse culto aqui. É uma adoração que ela já está acontecendo, já vem acontecendo, e por toda a eternidade ela vai acontecer. E nós somos convidados a entrar fazer parte dessa adoração, a nos adentrarmos nessa sala, na sala do trono, onde o Senhor está sentado, no trono de glória. Nós somos convidados a fazer parte dessa adoração. Não se trata de um momento de música na liturgia da igreja, não é isso. Não tem nada a ver com apenas um momento do louvor. Não é só uma música, não. É a igreja de Cristo adorando ao Senhor, nos juntando aos anjos, aos querubins, né, que já estão ali em plena adoração, na adoração incessante. É maravilhoso isso. Quero que toda vez que você estiver durante o louvor aqui, você lembre disso. Não é momento de música. Agora eu estou entrando na sala do trono, junto com os anjos. Eu estou unindo a minha voz à voz dos anjos, e nós estamos adorando o nosso Senhor. Amém? Vou pedir para o Pedro me ajudar aqui. Pedro, traz aqui, vou fazer uma propagandinha. Olha só, irmãos, essa semana teve aí o Café com Fé das mulheres, e elas fizeram algumas xícaras, né, que estão à venda ali na livraria. Essa aqui é uma xícara que tem a logo da igreja, e tem um escrito aqui do ladinho, Jesus, né, e tem uma outra versão também que faz menção aí ao Entre Mulheres, acho que é isso, né, ao Entre Mulheres. Também você pode passar na livraria e fazer a sua aquisição. E a gente foi feito também algumas garrafas preta e rosa, como você está vendo, para você, quando você vier para a igreja, em vez de você pegar copo descartável, você passa um bebedouro, né, e você pode estar com a sua garrafinha de água. E tem um detalhe, foi feita uma tarja aqui, ó. Se você comprar para usar na igreja, você vai comprar e você vai usar uma caneta permanente, você vai escrever o seu nome aqui, para que caso outras pessoas também comprem, você não tenha a sua garrafinha confundida, ok? Então tem na rosa, tem no preto aí. Pedro, por gentileza, passa lá na livraria, fala com a Denise, pega lá. Amém? A Silvana não vai falar o preço? R$25 cada item, cada garrafinha, cada xícara. Amém? Vamos lá. Nós estamos falando sobre as cartas às igrejas, e eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito edificado nessas semanas. Tem sido temas onde o Senhor tem nos ministrado, de fato. Tem sido dias de confronto. E eu acho que esse é o propósito, tenho certeza que esse é o propósito. A razão de sermos igreja não é nos reunirmos num lugar apenas num domingo à noite, para uma reunião legal, com pessoas legais, num ambiente legal, com um som legal, uma música boa. Não é isso. Não pode ser isso. Quando nós sentamos aqui, nós precisamos entender que seremos confrontados, não por pessoas, mas por palavras pregadas pelas pessoas. Isso precisa acontecer. A gente tem falado sempre, quando você vem aqui, que
você tenha aí o seu caderninho na sua mão, o seu bloco de notas no seu celular, para você anotar aquilo que você recebe aqui, para não perder, para você não perder aquilo, para a gente não desperdiçar aquilo que o Senhor derrama aqui. Então fica pronto, porque Deus pode dar uma palavra para você nessa noite, que pode fazer toda a diferença na sua vida, e de repente dentro de um contexto específico que só você está vivendo. Então fica pronto, atento, sensível ao que o Senhor deseja ministrar. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Então eu quero que você me acompanhe lá em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Enquanto você vai abrindo, ontem nós tivemos um encontro tão bom aqui, tão precioso, um momento tão importante aqui, né? Os líderes de células, os auxiliares de células estiveram aqui, nós estivemos reunidos aqui com um tempo de renovo, né? Um tempo de oração, de fortalecimento, de palavra, de comunhão. É muito bom. A igreja está viva, nós estamos ativos, nós estamos em pleno movimento, estamos buscando fazer a vontade de Deus, e volta e meia a gente se reúne, né? O Ativando a Visão, ora ele acontece direcionado aos líderes de células e auxiliares, ora é com todos os ministérios da igreja, ora é com toda a igreja, e a gente vai alinhando, né? A gente vai se posicionando, a gente vai se fortalecendo. E ontem foi um tempo muito precioso aqui, tivemos o último Ativando do ano. Eu quero aí aguçar a sua atenção aí durante esses últimos 2 meses do ano. Nós vamos ter uma agenda bem repleta aí em novembro, dezembro principalmente. Vamos ter um musical, nós vamos ter o teatro, daqui a pouquinho a gente já vai começar a divulgar o teatro, né? E assim, irmãos, quando você receber o convite, não apenas venha, convide alguém para vir. Vamos lá assistir uma peça de teatro que pode abençoar a sua vida. Você vai assistir um especial de Natal, um musical de Natal, né? Então vai ser sempre, a gente faz tudo apontando a esse propósito. Ainda na questão dos, não é bem um aviso, né? Mas só fazendo menção, amanhã eu e a Silvana, a gente está indo para Curitiba, a gente vai participar do MFI, né? É uma fraternidade, eu não vou nem arriscar o inglês agora aqui, mas Ivânia, me ajuda, Ivânia. Mas é uma fraternidade de ministros internacionais, e nós estaremos nos associando a essa. A gente já participou como visitantes, agora nós estaremos integrando, estaremos fazendo parte desta comunhão de pastores, de igrejas. E estaremos ali de amanhã até quinta-feira. Esteja orando por nós, pela nossa viagem, ida e volta, e para que seja um tempo precioso. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos num ambiente tomado pela sua presença, e que continue assim até o final desta reunião. Pai, nós pedimos que o teu Espírito esteja sobre este lugar, ministrando, nos convencendo daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser afetado dentro de nós, Senhor. Que nenhuma palavra se perca neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, seja soberano neste lugar, assim nós te pedimos, amém. Sardes, assim como
as outras igrejas que nós estudamos até aqui, eu repito, para você que talvez esteja aqui pela primeira vez, longe de nós aqui querer trazer um estudo teológico sobre, e caberia muito bem esse conteúdo para nós nos aprofundarmos teologicamente, do ponto de vista escatológico, mas a nossa intenção não é essa aqui nessa noite. A nossa intenção aqui é trazer uma realidade dentro de um contexto prático daquilo que nós estamos vivendo hoje, porque Jesus, ele leva João para a ilha de Patmos e entrega o livro de Apocalipse todo para ele. Apocalipse significa revelação, o livro da revelação. Eu sei, a gente assiste os filmes de cenários apocalípticos, a gente fica com medo só de ouvir a palavra, mas não tenha medo. Tudo que nós encontramos no livro de Apocalipse, ou é um alerta, ou é uma exortação, enfim, de alguma forma nós encontramos Jesus chamando a atenção da sua igreja para esses acontecimentos que ainda estão por vir. Alguns já estão, já se cumpriram, alguns ainda não aconteceram. O principal deles é a volta de Jesus, que é o evento mais aguardado pela igreja de Cristo. Então a intenção de Jesus é apenas chamar a minha atenção e a sua atenção. Quando nós falamos carta às igrejas, nós precisamos lembrar que Jesus não está fazendo menção ao CNPJ, está fazendo menção às pessoas. Então, quando você ouvir eu falar aqui nesta noite sobre a igreja de Sardes, você se coloca no lugar de Sardes. Eu e você devemos nos colocar assim, amém? Porque Jesus está falando para mim e para você. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus está olhando para Sardes, e Ele está aqui dizendo, como Ele disse para as outras igrejas: eu conheço as tuas obras. A gente não pode esquecer disso. Jesus olha para mim e para você, e Ele sabe cada uma das obras que nós praticamos. Ele sabe cada um dos pensamentos que passam pela nossa mente. Ele sabe. E quando se trata de pensamento, nós entramos num lugar perigoso, porque nós achamos que porque ninguém conhece aquele ambiente, aquele território, Jesus também não conhece, mas Ele conhece. E só isso deveria nos fazer tremer, saber que eu e você estamos constantemente sendo alcançados pelos olhos do Senhor. Ele continua dizendo para mim e para você: eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo. Jesus olha para Sardes e Ele fala quais eram essas obras que Ele estava identificando. E olha só, no primeiro versículo Ele já fala: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha só, que terrível diagnóstico. Essa é uma sentença muito terrível se nós ouvíssemos do Senhor Jesus acerca de nós. Imagine nós, igreja de Jesus, ouvindo da boca dele, o Senhor da igreja: eu conheço as tuas obras, e eu tenho visto que você tem fama de vivo, mas está morto. Que terrível. Olha só, parece estar vivo, mas está morto. Nós corremos o risco de estar nesse lugar, muito mais do que nós imaginamos. Porque nós olhamos para Sardes e para outras igrejas, para as outras 6 igrejas do Apocalipse, e a gente meio que fala assim: ainda bem que eu não estou ali. Meu irmão, a gente está muito mais parecido com algumas características de alguma dessas igrejas do que a gente imagina. Ainda falta a igreja de Filadélfia, ainda falta falar sobre a igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas, apenas Esmirna e Filadélfia não são exortadas por Jesus, mas elas são encorajadas por algo que elas iriam enfrentar. Mas o fato é que, sem perceber, nós estamos flertando, seja intencionalmente ou não, com essa realidade de ter fama de estar vivo. Presta atenção, ter fama fala de visibilidade.
Olha, as pessoas olham para você, Sardes, e aí vai se colocando no lugar de Sardes agora, tá? As pessoas olham para você, igreja de Sardes, e a impressão que elas têm, ou até mesmo a certeza de que elas têm, é que vocês são uma igreja viva, proativa, em plena atividade, não se cansam, trabalham, fazem acontecer. A fama de vocês é essa. Quando as pessoas vão lá no Instagram, Sardes, elas veem os posts de vocês, os stories de vocês, e elas ficam impressionadas como vocês são uma igreja ativa, dinâmica, em pleno movimento. Vocês fazem acontecer. Jesus está olhando para isso. Jesus está olhando para mim e para você. Jesus está olhando para Sardes e ele fala assim, está dizendo, vocês, a fama de vocês é essa. Mas pensa bem, fama não quer dizer realidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguma celebridade, algum pastor conhecido. A gente conheceu um pastor há uns 2 anos atrás, a gente só conhecia pela internet. E eu fui conhecer, eu e Silvana, nós fomos conhecer ele, e a gente se espantou. Por quê? Porque na internet eu não tenho contato com a realidade de como ele era. Não estou dizendo que ele era mal educado, não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando que a fama nos pinta um cenário que não condiz com a realidade. Uma vez eu sou muito campeão em dar bola fora. Eu sou especialista em dar bola fora. Uma vez eu fui abastecer, aí eu fui perguntar, eu olhei para uma menina, uma esposa de um amigo meu, eu perguntei, para quando que é o teu filho? Ela falou, o meu já está com 6 meses já. Paguei a conta e fui embora, bola fora. Outro dia, quando eu sou da época do rádio ainda, tá, gente? Tenho 51 anos. Então eu trabalhava e eu escutava os programas da rádio AM aqui da nossa cidade. E tinha um programa lá, uma pessoa fazia um programa, e eu escutava a voz daquela pessoa, eu achava uma voz muito bonita e tal. E um dia, por alguma razão, fui lá na rádio e encontrei essa pessoa, escutei a voz dela. E eu falei, você é a pessoa do programa lá? Sim, mas eu na espontaneidade, eu olhei para a pessoa e falei assim, nossa, eu imaginava que você era de outro jeito. É bem assim, Dai, é bem a expressão que a Dai fez ali agora assim. Ela olhou para mim e falou assim, af. Mas a fama, a visibilidade em uma rede social, numa mídia, ela transmite uma imagem que nem sempre condiz com a realidade. A igreja de Sardes era assim, todo mundo conhecia a fama dela, mas Jesus não parava na fama. Jesus estava falando, eu conheço as suas obras. Eu sei que apesar da fama que você tem, eu sei realmente como é que as coisas estão aí. Porque eu estou enxergando, além dos seus stories, das suas postagens, dos conteúdos que vocês estão publicando. Jesus, eu conheço a sua realidade realmente como ela é. Você tem fama de que é vivo, mas na verdade, você está morta. Eu conheço as tuas obras. A pergunta que nós precisamos fazer para nós, cada um precisa fazer para si. Eu estou tentando enganar Jesus? Eu estou tentando passar a conversa nele? A perguntinha é meio até infantil do ponto de vista, mas é óbvio, mas é importante. Porque se houver uma boa dose de franqueza em nós, nessa pergunta, a gente vai identificar, ou pode identificar, eu não posso julgar, isso é uma experiência pessoal, é cada um. Mas um dia eu fiz essa pergunta, e um dia eu percebi que eu tinha a fama de vivo, mas na verdade eu era morto.
quem estava sentado aqui me via ministrando louvor, me via pregando, era o filho do pastor da igreja, era liderando o célula, mas eu era morto. Então Jesus me chamou por um tete-a-tete, por um período que durou 9 meses, e como se ele dissesse: vem cá que eu vou mostrar para você quem você é de verdade. A minha expectativa, já contei isso aqui, mas só para contextualizar, mas a minha expectativa é que quando eu me afastasse do púlpito, e eu fiquei sem pregar e ministrar louvor por 9 meses, por uma decisão própria, e eu entendi que eu precisava me conectar com Deus. Eu era um religioso, eu só lia a Bíblia quando eu tinha que pregar, eu só me preocupava em adorar o Senhor quando eu tinha que preparar repertório para ministrar louvor. Eu não tinha vida com Deus, eu não tinha devocional, eu não orava, eu não lia a Bíblia, porque eu entendia que eu tinha que ter essa vida com o Senhor. Então eu era morto. Eu tinha uma pseudo fama de vivo, mas eu era morto. Quem olhava para mim falava: esse cara é vivo, mas eu era morto. E Jesus, ele está olhando para mim e para você, e ele está querendo extrair essa verdade. Ele está querendo extrair essa verdade de cada um de nós. Então ele está tentando provocar esse pensamento: eu estou morto. E a resposta a essa pergunta, ela nunca pode ser baseada no que os outros pensam, porque se eu fosse responder para mim mesmo essa resposta baseada no que os outros viam, a minha resposta seria tendenciosa, seria falsa, não seria real. Quem que é o único capaz de nos ajudar a responder essa pergunta? Jesus. Por quê? Porque é Ele que conhece as nossas obras. Nós não conhecemos as obras uns dos outros a fundo como o Senhor conhece. Então, quando a gente fizer essa pergunta, a gente precisa olhar para Jesus. Jesus, eu estou vivo ou eu estou morto? Eu não estou preocupado agora, Senhor, o que a igreja vai pensar, o que o meu discípulo vai pensar, o que o meu pastor vai pensar, o meu pai, a minha mãe, meu filho, meu marido e minha esposa. Agora é eu e você, Jesus. Eu estou vivo, eu estou morto. Eu estou perguntando para você, Jesus, porque o Senhor conhece as minhas obras. Parece óbvio, mas Jesus, ele está, o olhar, e eu acho que foi a pregação do Ander, que falou sobre, não sei se foi do Ander, foi a minha, né, que ele tem olhos como de fogo. Foi do Ander? Enfim, foi uma das últimas aí. O que é olhar para um Jesus que tem olhos como olhos de fogo? E a gente canta, um olhar de fogo. Quando você vai na palavra de Deus, você vai na palavra fogo, é a palavra grega pur, de purificação ou de purificar. Esse olhar penetrante e profundo, ele vai até juntas e medulas. Então ele tem esse caráter de provocar uma transformação genuína, profunda, verdadeira e definitiva na vida do homem. Aquilo que nada e ninguém, nenhuma estrutura pode provocar, apenas o olhar dos olhos de fogo de Jesus é capaz de promover em mim e em você. Por isso que eu preciso me submeter ao olhar dele. Eu estou vivo ou eu estou morto? Mas essa intenção de Jesus ter esse olhar penetrante e profundo sobre nós, é porque ele deixa claro aqui, eu não vou conseguir falar sobre todas as palavras-chave de todos os versículos, porque nós não teríamos tempo, mas eu quero me prender em algo aqui em especial, que está no versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Jesus está olhando para a igreja de Sardes e está falando assim: eu conheço as suas obras. E aqui no versículo 2 está falando: e essas obras, elas não são perfeitas. Aí você pode perguntar: é possível ter obras perfeitas, ou fazer obras perfeitas? É possível nós, igreja, o ajuntamento de pessoas que são falhas, eu e você somos falhos, nós somos incompletos, carentes,
Como pode um ajuntamento de pessoas assim ter ou produzir ou fazer obras perfeitas? Mas quando nós vamos na palavra original perfeita, nós vamos encontrar a definição da palavra, que quer dizer íntegro. E aqui está o ponto, e eu quero falar sobre isso nesta noite. Jesus está olhando para Sardes e está dizendo: vocês têm uma fama de que é vivo, mas as suas obras não são íntegras. E aqui está a explicação do porquê não era uma igreja viva. Porque só tinham a fama de ser vivo, porque não havia integridade. E eu quero falar com você aqui nesta noite sobre isso. Nós precisamos entender o propósito de sermos igreja. Repito o que eu disse no começo: não pense, não alimente, não nutra o sentimento de que igreja é uma mera reunião, é um mero ajuntamento de algumas pessoas no domingo à noite. Não é só isso, é muito mais que isso. Isso aqui é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo reunida em comunhão, em adoração, em devoção, com o seu coração totalmente voltado a adorar, mas também a receber a palavra do Senhor. Mas quando nós acessamos o coração de Deus e entendemos o que Ele deseja de nós, nós vamos entender a prerrogativa que nós carregamos. A igreja, na Bíblia, eclésia, é reunião, chamados para fora, é um ajuntamento de pessoas chamados para fora. Então o nosso chamado não é para uma reunião de domingo à noite. O nosso chamado é para nós sairmos daqui e pregar o evangelho a toda criatura, discipular o mundo, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Esse é o chamado, essa é a prerrogativa que nós carregamos, que nós temos. Igreja, é para isso que nós devemos existir. Adoramos ao Senhor quando nós pregamos a palavra de Deus. Nós honramos ao Senhor quando nós levamos uma palavra de salvação e transformação para o perdido. É assim que nós amamos. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus, naquela conversa com Pedro lá. Então Jesus, Ele olha para nós, para a sua igreja, e Ele consegue ver aquilo que está oculto a um olhar externo. Nós podemos até nos enganar entre nós podemos passar uma imagem de que somos uma igreja viva, ativa, em movimento, dinâmica, muito bem estruturada. Basta olhar os stories e os feeds, as postagens, e alguém vai ter alguma impressão acerca de nós. Mas Jesus, Ele vai além desse olhar superficial, Ele vai profundo. Então Ele está olhando para mim e para você constantemente. Ele está dizendo ainda para mim e para você: eu conheço as tuas obras. E Ele está dizendo para a igreja de Sardes: e as suas obras não são íntegras. E nós precisamos entender que integridade é algo que Deus não vai negociar. Ele não duela com o seu caráter. Integridade é um fundamento, é um princípio que marca a pessoa do Senhor. E nós precisamos entender: não é possível dobrar Deus, não é possível negociar com Deus quando se trata de nada, mas principalmente de ser íntegro. É o contrário. É nós que nos dobramos a Ele, é nós que nos rendemos a Ele. E essa rendição, ela nunca será ou nunca deve ser parcial, ela precisa ser integral. Jesus está olhando para Sardes e está dizendo para ela: olha, vocês têm um movimento danado aí, vocês têm um monte de ministério, vocês fazem acontecer, vocês tocam o terror no culto de domingo, mas vocês são uma igreja incompleta.
imperfeita, não são íntegros. Vai perguntando para você aí, vai tentando se encaixar aí. Você é igreja, eu sou igreja, você é igreja, nós somos a igreja. Cada um precisa se estabelecer debaixo desse olhar do Senhor Jesus. Jesus não negocia a integridade. E eu quero levar você lá para o deserto agora. José, ele é vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Ele sai da sua terra de uma forma muito brusca, sai como escravo, vai parar lá no Egito, na casa do Potifar, vai trabalhar na casa do Potifar. Lá a mulher do Potifar se engraça com José e tenta passar uma conversa para cima dele, tenta seduzir. José sai correndo. A mulher do Potifar inventa uma história e Potifar acredita na mulher. A mulher disse que foi ele que tinha seduzido ela, por isso ele vai parar preso num cárcere. E ele, durante todo esse tempo, desde o tempo que ele sai da sua terra até o final da sua trajetória, ali foram 13 anos no Egito. Ele é chamado para ocupar o segundo lugar de autoridade naquela nação. E José é usado por Deus para trazer o seu povo, que estava passando um período de escassez muito grande. No Egito havia comida. Então José traz a sua família, traz os seus irmãos, traz o seu pai, e com a família também vieram tantas outras pessoas. E aquelas pessoas ali no Egito, que foram ali porque tinha comida lá, eles se estabeleceram naquele lugar, e eles se multiplicaram, começaram a crescer, começaram a nascer os seus filhos. Faraó olhou para aquilo e falou assim: nós temos que tomar uma atitude, porque esse povo está ficando mais numeroso que nós. Daqui a pouco eles vão resolver tomar a nação de nós e a gente não vai conseguir dar conta. Vamos escravizar esse povo. Então o povo de José já tinha morrido, mas o povo de José, a família de José, a família no sentido de nação, se torna escravo naquela nação. Foi um tempo muito difícil, muito cruel, mas Deus nunca deixou de olhar para o seu povo, mesmo naquele tempo de escravidão. E um dia Deus levanta Moisés e fala para Moisés: Moisés, você vai guiar o meu povo em direção a uma terra que eu separei para vocês, a terra da promessa, a Canaã, a terra que mana leite e mel, uma terra que tudo que você planta dá. É esse lugar, é para esse lugar que eu vou levar vocês. E aí vem as 10 pragas, e aí começa a Odisseia, uma travessia que normalmente demoraria 40 dias, demora 40 anos, mas demora 40 anos, porque Deus assim o quis. Deus tira aquele povo de um regime de escravidão. Você pensa, gerações nasceram naquele contexto. As pessoas que saíram da sua terra para buscar comida morreram, já não estavam vivas mais. Então os filhos daquela primeira geração nasceram naquele cenário de escravidão. Ora, ao nascerem naquele cenário, é natural entender que eles se acostumavam com aquela realidade. Eles nasciam, conviviam, cresciam naquele cenário. Para eles era normal aquilo. A escravidão se tornou normal, a escravidão se tornou uma cultura. Deus não era adorado, havia uma religião pagã no meio daquele povo todo. Então Deus levanta Moisés. Deus fala assim: agora essa história vai mudar. Aí ele conduz eles pelo deserto por 40 anos. Havia uma promessa. O povo sabia para onde eles estavam indo. Deus havia dado uma promessa. E no meio desse trajeto, Moisés chama Arão, o seu irmão, fala: Arão, Deus está me chamando para o alto do Monte Sinai, e eu quero que você, na minha ausência, fique liderando o povo até eu voltar. E Moisés sobe o monte. E quando Moisés está lá, tendo aquela conversa com Deus, recebendo os mandamentos e tudo mais, só que acontece que Moisés demora para voltar. E o povo, impaciente, ansioso, não consegue
esperar Moisés descer. E então eles vão para cima de Arão. Arão era o líder. Arão, dá um jeito nesse negócio. Teu irmão não vai voltar mais. Já era para ele. Deve ter acontecido alguma coisa lá em cima. Deus deve ter pego ele lá de jeito e ele não volta mais. Fizeram pressão em cima de Arão. O que eles fizeram? Arão convocou o povo para que trouxessem as joias que eles haviam recebido dos próprios egípcios quando eles saíram lá do Egito. Reuniram aquelas joias, aqueles itens valiosos, e eles fundem aquele material e eles transformam aquilo num bezerro de ouro. Presta atenção. Expectativas frustradas nos levam a negociar a nossa convicção. Não deveria, mas humanamente falando, sempre que nós nos frustramos com alguma situação, nós somos levados ou seremos levados a negociar a nossa fé. Quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, então aí vem o tempo de revolta. É quando a gente olha para Deus e a gente fala assim: Deus, o Senhor errou comigo, hein? O Senhor falhou comigo. O Senhor não deu conta. Eu orei. O Senhor não tinha uma promessa? O Senhor falou que tinha uma promessa, terra Canaã, terra prometida. Onde é que está a terra prometida? Moisés, o líder que o Senhor colocou sobre nós, subiu e não voltou. Esqueceu de nós, abandonou a gente. Como é que o Senhor explica isso? Expectativas frustradas podem levar o ser humano a assumir uma vida sem integridade. Porque o que é integridade? Integridade fala de plenitude. A perfeição que o texto usa aqui, a palavra perfeição está falando disso. As suas obras não são plenas. Ora, uma igreja que tem fama de viva, mas na verdade era morta, é óbvio que era uma igreja cujas obras não eram plenas. Plenas no sentido não do ativismo, mas plenas no sentido do propósito, da intenção, do porquê fazemos o que fazemos. Ontem aqui nós falamos sobre isso. Nós tivemos uma palavra, é por amor. Nós trouxemos uma palavra aos líderes de células. Por que a gente lidera a célula? Por que a gente abre a porta da nossa casa para receber as pessoas? Por que a gente gasta tempo, energia, recurso para receber as pessoas? Porque é um propósito. Primeiro, porque é uma ordem do Senhor. Segundo, porque eu amo, porque primeiro Ele me amou. Então quando eu começo a me estabelecer debaixo do que a palavra me mandou fazer, eu começo a marcar a minha vida por uma vida íntegra. É uma vida que não é negociável. É uma vida que eu não abro mão dos meus princípios, dos princípios da palavra na minha vida, sobre mim. Eu posso perder, eu posso ter as minhas expectativas frustradas, eu posso não ter o que eu gostaria de ter, eu posso não ter os meus sonhos realizados, os meus desejos alcançados, mas eu não negocio aquilo que o Senhor deseja que eu seja e que eu faça. Aquele povo, ele abriu mão por uma razão simples. Moisés demorou, o pastor deles demorou. Esse pastor não vem visitar a gente, o pastor não dá atenção para mim, o pastor não responde o WhatsApp. Vou procurar outra igreja, vou sair da igreja. Foi basicamente isso que o povo falou para Moisés. E aí Arão faz aquele bezerro. Se não me falha a memória, é Êxodo 32. Arão está lá, convocando o povo. E olha só a loucura. Arão reúne o povo, e eles estão dizendo: amanhã nós adoraremos a esse Senhor, alguma coisa assim, ao Senhor.
Se você vai na palavra original Senhor, adivinha o que é a tradução da palavra Senhor? Yahvé. Olha a doideira. Eles estão contemplando o bezerro de ouro. Eles estão voltando seus olhos para o bezerro de ouro. Agora não é Deus mais, agora é o bezerro de ouro. E para você entender a loucura, a dimensão da loucura, o bezerro, a figura do bezerro, era uma divindade lá do Egito que remetia à fertilidade, um deus da fertilidade. Olha só de onde eles vão tirar a figura do Deus que iria substituir o verdadeiro Yahvé. Até aquele momento, até antes de Moisés subir o monte, eles voltavam seus olhos para Deus, Yahvé. Eles adoravam Yahvé, eles proclamavam Yahvé. Mas porque Moisés demorou, agora o bezerro de ouro estava sendo chamado de Yahvé. Agora, e aí eles começaram a dar crédito ao bezerro, por eles terem sido libertos do Egito. Olha a insanidade. Êxodo 32, 5. Coloca para mim aqui, por gentileza. Êxodo 32, 5 e o 6. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor Yahvé. 6. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Olha, como é que pode alguém se esquecer de um Deus que estava sendo tão presente no meio daquele povo? Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Faça um tabernáculo. E todas as vezes que vocês armarem acampamento no meio do deserto, todas as vezes que vocês pararem a marcha, o tabernáculo precisa ser o centro do arraial. Se você olhar uma imagem no Google, você vai ver o tabernáculo no centro, as tribos, as 12 tribos divididas ou distribuídas em volta do tabernáculo. Deus sempre esteve dizendo para o seu povo: eu quero ser o centro da vida de vocês. Sempre. A coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, o mar abrindo, roupa, calçado crescendo junto com o corpo, com os pés, codornizes voando baixo para serem capturadas para que eles pudessem comer carne, maná caindo do céu, e aí vai, milagres após milagres, para esse povo chegar naquele dia, porque Moisés demorou, porque Moisés não desceu do monte no tempo em que eles esperavam, porque as expectativas daquele povo não foram supridas e atendidas. Então eles disseram para Deus: Deus, o Senhor fica lá com Moisés no monte, que a partir de agora nós vamos adorar o bezerro. Falta de integridade, obras imperfeitas. O que é a falta de integridade? O que é a obra imperfeita? É todas as vezes que quando nós flertamos entre Deus e os nossos bezerros de ouro. Ah, pastor, eu nunca fiz um bezerro de ouro. Meu irmão, eu vou te falar, é certeza que um dia na vida a gente já teve um bezerrinho de ouro de estimação, só nosso. O que é o bezerro de ouro da nossa vida? O bezerro de ouro, ele representa o Deus personalizado. É o Deus que surge porque o Deus verdadeiro não me atendeu. É a reação a uma falta de resposta de Deus. Isso pelo conceito do homem. Deus demorou para me responder. Eu orei, eu fiz campanha, eu orei 7 dias. 7 dias Deus não respondeu, eu parei de orar. Agora eu vou fazer o meu bezerro. O que é fazer o bezerro? Ninguém faz mais o bezerro, ninguém derrete ouro mais para fazer um bezerro em casa. Mas nós nos curvamos diante de um bezerro de ouro sempre que nós voltamos a nossa fé a outros deuses, que podem ser dinheiro, pessoas, estruturas, enfim, aí vai.
mas é todas as vezes que nós viramos as costas ao Deus, ao verdadeiro Yahvé. E Deus, era justamente isso que Deus estava falando para o seu povo. Ei, a minha herança, a herança que eu tenho para vocês, não é a terra. Sim, a terra está lá, a terra que mana leite e mel, que tudo que se planta dá, a terra fértil, próspera, sim, isso está esperando vocês, mas a verdadeira herança não é isso. A verdadeira herança sou eu. E em relação a isso, não há negociação. Deus continua falando. Às vezes alguém pode olhar para uma igreja que cultua o bezerro de ouro e vai ver adoração, vai ver movimento, vai ver a festa. Lembra o versículo 6 ali? Festa, bebedeiras e comidas e farras. E aí as pessoas vão olhar para a igreja do bezerro de ouro e vão falar assim: cara, que igreja agitada é essa? Eu quero essa igreja aí, quero fazer parte dessa igreja. Acontece mais do que a gente imagina. Mas Deus continua falando para mim e para você o que sempre falou por toda a história da Bíblia: eu desejo ser a sua herança. Uma igreja cujas obras são perfeitas ou íntegras é a igreja que olha para esse Deus e fala o que está lá no Salmo 73, versículo 26: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Primeira canção que nós cantamos aqui. Ainda, nossa, eu não vou lembrar da letra agora. Ainda que a vide não der o seu fruto, eu me alegrarei. Isso se chama integridade. E é uma igreja assim que o Senhor está olhando para nós e tentando encontrar e buscando encontrar em mim e em você. Uma igreja que não negocia, uma igreja que não abre mão, uma igreja que não troca de Deus facilmente, só porque as expectativas não foram atendidas, não foram alcançadas. Deus, repito o que nós temos dito, Deus não é um gênio da lâmpada, que está lá no criado mudo na sua cabeceira da cama, e a hora que a coisa aperta para o nosso lado, a gente vai lá e dá uma esfregadinha na lâmpada e puf, Deus, eu preciso de um favor. O próprio Moisés, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, a minha presença é com você. A palavra presença ali é a palavra Tobé. Tobé é o favor. Deus está falando para Moisés: Moisés, eu não vou com você, mas o meu favor vai. Moisés dá uma resposta surpreendente: não, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Aí quando Moisés responde, a palavra presença é kabod. Moisés está falando assim: eu abro mão do favor, mas eu não troco a sua presença. Eu não abro mão da sua presença, eu não abro mão, eu não negocio, eu não troco a sua presença por nenhum bezerro de ouro, um bezerro reluzente, que tem uma beleza aparente. Não troco, não desejo, não quero isso. Ainda que a vide não der o seu fruto, ainda assim o meu coração se alegrará em ti, Senhor. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Ele continua, meu irmão, ele continua o mesmo. Os olhos do Senhor continuam os mesmos. Ele está olhando para mim e ele está olhando para você, e ele está tentando encontrar alguém ou uma igreja conforme aqueles poucos, versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Alguns não negociaram,
alguns se mantiveram íntegros, alguns mantiveram as suas obras perfeitas. É essa igreja que nós precisamos ser. Jesus está buscando essa igreja. Jesus não está buscando uma igreja reluzente como ouro, que tem fama, que tem visibilidade, que tem relevância na rede social. Jesus está buscando uma igreja onde Ele é o centro, onde Ele é a herança. Essa é a hora de você olhar para dentro do seu coração, eu e você, e fazer a oração que Davi fez: vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum resquício de morte, Senhor. Sabe por que a gente precisa fazer essa pergunta? Porque se Jesus vier agora, Ele só vai levar os de vestes brancas, Ele só vai levar os íntegros, Ele só vai levar aqueles que não abriram mão da sua presença. Ele vai levar aqueles que perderam, que faliram, que quebraram, que sofreram, que padeceram, mas que permaneceram íntegros, que não abriram mão. Os vencedores. O versículo 5 fala: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. O vencedor, sim, é uma guerra. Então a gente acha às vezes que a vida com Deus é vir aqui assistir o culto. Não é isso. Vida com Deus é ser íntegro quando nós estamos fora daqui, é ser aprovado por Ele, é ser alcançado pelos olhos do Senhor, os olhos como olhos de fogo do Senhor Jesus, e ser aprovado por Ele.